Boa tarde, boa noite. Boa noite, tudo bem? Hoje eu tô me vendo. Ah, que bom. Que bom. As outras ficaram pretas, escuro pra mim depois que eu me vi. É bom, né, a gente poder se ver. É, que a gente ajeita o cabelo, ajeita como é que tá. Então, né, eu vou me apresentar, que as pessoas que forem, né, assistindo também vai, as novas que vão chegando. Sou a Marília, sou a mamãe do Por Rudá. favor. Aí tem aí a Ranguinho do Rudá, que é a mamãe Belazaia, onde eu posto a rotina alimentar diária do meu filho, dicas, auxilio aí as mamães na introdução alimentar saudável. Hoje vamos falar sobre congelamentos. Mais uma vez, a convidada nutricionista, Elga Vieira, vai nos orientar da melhor forma, porque nessa fase, né, doutora Elga, dos 6 meses, Uhum. coincide com a mamãe retornar ao trabalho, e aí Uhum. ficam sem saber como fazer, né, com o leite materno, como oferecer esse leite materno, que pode ser retirado, tomado também, como vai fazer com a alimentação Uhum. nesse início da introdução alimentar. Então, ficou muito preocupada também por conta desse retorno ao trabalho e entra um pouquinho aí desespero. E aí tem o congelamento, né? Que é uma técnica de refrigeração que garante a Sim. conservação dos alimentos. Uhum. É. Boa A senhora se noite. apresenta uma vez, boa É. noite. Eu sou Elga Vieira, nutricionista infantil. Moro aqui em Portugal. Vocês estão aí à vontade. E eu tô aqui, ó, cheio de casaco. Muito frio, né? Estamos no outono e no outono com frio. Já tá muito frio. Tá muito frio e o inverno só chega em dezembro, né? Mas já tá muito frio. Aí deve estar calor, né? Muito calor, muito calor. Eu gosto muito de Uhum. chuva, mas prefiro o sol mesmo, porque eu sinto dores na articulação e aí não aguento o frio, que eu não consigo controlar a Hum. mandíbula. Hum. Aí o Aqui, frio, aqui o frio é assim, é na cidade que eu moro, né? Tá sol. O Leandro também mora aqui, o Leandro que acabou de entrar. E tá frio. Então, às vezes, faz o dia lindo, sem nuvem, mas tá 0 graus. tá frio, é. Tá frio, tá frio. Leandro, tá muito frio por aí? O Leandro mora numa cidade vizinha aqui. Que bom, bem-vindo, Leandro. É, ainda não é pai, ainda vai ser, né? Já tá aprendendo, porque ele sempre Tô participa, pegando as sempre participa dicas. das lives, já vai aprendendo. É É. por isso que nas fotos eu sempre vejo todo mundo com os bracinhos cobertos de gorro, se protegendo. É, pois é, pois é, é assim mesmo, é assim mesmo. E vamos lá, falando sempre o nosso tema, o que faz nossos olhos brilharem, né? Meu, É, seu, que é a é, introdução alimentar. É, Pois é, 11 graus, assim mesmo. De dia tá sol, de dia tem ficado calor, né? Mas de noite tá, né? De noite e de manhã cedo. Então, a introdução alimentar, uma fase tão, tão, tão importante, tão muito importante, né? É a fase de construção de hábitos, é a fase da formação do paladar, é um novo tempo, é um momento, né, em que o bebê vai para uma nova fase, sai do leite, tanto leite materno como a fórmula infantil. Então, é, eu diria assim, falo com as mães, a introdução alimentar não é aquele momento em que agora a criança vai comer. Não, agora vamos aprender. Né? A principal coisa da introdução alimentar é ensinar a criança a comer, fazer boas escolhas, né? Essa é a principal. E aguardar o tempo certo, que essa ainda você vê, né? Essa ainda é a maior dúvida das mães. Posso começar 4 meses porque eu vou trabalhar. Muitas trabalham e já querem começar a introdução mais cedo, a introdução alimentar mais cedo, não é? Porque é. vão trabalhar.
E isso tem danos a curto e a longo prazo. Pronto. Eu ia até te mandar uma mensagem, vou te mandar amanhã para a gente terminar de conversar. Vamos falar assim sobre o congelamento, como manter os nutrientes. Sim. Então, uma introdução alimentar de sucesso é aguardando o bebê estar preparado. Né? O bebê apresentar 6 meses, ter o sinal de prontidão e vamos começar. E nem sempre o começo é fácil. Por quê? Porque o bebê não sabe que é para comer. Então, a gente tem que ensinar, paciência, persistência, apresentando, oferecendo, até que flui, né? E com a nossa rotina agitada, né? Porque um bebê não é só alimentação, é aquela coisa cansativa. Toca a fralda, dá banho, passa a noite acordada. O meu, por exemplo, ele só foi dormir direito quando ele tinha 9 meses. Então, de manhã, eu acordava um caco, porque ele acordava de hora em hora, hora em hora, hora em hora. Então, essa para mim foi a parte mais difícil, foi o dormir, porque de manhã eu queria dormir e não podia, né? Então, como a gente pode facilitar, né? Como a gente pode facilitar isso, né? Congelamento é uma opção, né? Vamos falar sobre o congelamento. O que a gente pode dizer? Sempre é melhor a comida fresquinha, feita na hora. Pronto. Mas quando não dá, o que a gente pode fazer para que o bebê tenha qualidade na alimentação? Fazer o congelamento. Então a gente pode fazer o congelamento. Eu fazia muitos para mim. Eu descascava legumes, ou às vezes ia com a casca, cortava em cubinhos e congelava assim, para depois ir para a panela, né? Ou a gente pode cozinhar a vapor, que é uma maneira em que a gente pode manter os nutrientes e depois cozinhar os legumes, né? Ou podemos também já fazer mais como se fosse papinha, cozinha e congelar já juntinho, tudo juntinho. Pode amassar no recipiente adequado, nós também vamos falar dos recipientes, e congelar. Porque às vezes a mãe vai sair, tem o médico no dia seguinte, como é que eu vou fazer? Já leva tudo prontinho. O seu filho, como é que você fazia? Você congelou? Teve dias? Como eu estava a tempo integral em casa com ele, não ia retornar ao trabalho, porque quando eu engravidei eu estava no estágio, então tive ele tempo integral, até hoje estou com ele. Mas aí não tinha essa necessidade de congelar. Eu tinha até uma certa relutância com congelamento. Eu vim passar a fazer congelamentos por conta de cozinhar todo dia um pouquinho. Por exemplo, feijão, que é um grão que é muito... que demora, tem que colocar na pressão. Então, todo dia fazer um pouquinho de feijão, complicado, até para quem fica em casa. Então, eu comecei a fazer feijão para 15 dias, os grãos, né? Grão de bico, lentilha, ervilha, coisas assim. Eu comecei a congelar esses tipos de alimentos. Agora, o restante, arroz, verduras, eu evito. E, recentemente, comecei a fazer o branqueamento, porque aqui a gente compra muita folha. Algumas verduras comecei a fazer o branqueamento, gostei muito, até da abóbora eu fiz o branqueamento e até falei com as meninas lá no grupo que eu gostei do resultado, que não alterou muito o sabor e nem a textura da abóbora. As carnes, né? As carnes eu também congelo para 15 dias, corto as porções sem temperar, veio do mercado, eu corto as porções e congelo frango, peixe, fígado, deixo tudo dividido já nos dias, e aí vou tirando e vou fazendo aos poucos. Mas normalmente eu prefiro do dia mesmo. Do dia sempre é outro sabor, outro paladar. Para quem tem tempo, é melhor mesmo oferecer, né, do dia. Agora, até a mãe se organizar, ter uma rotina, aí eu sempre incentivo o congelamento para garantir os alimentos saudáveis, né, no cardápio. Pois é. E eu também fazia, eu tirava um dia e cortava, era o dia do trabalho.
E depois eu tinha sempre aquela reservinha, né, dos legumes. Então, dava para fazer? Dava. O dia que não dava, que às vezes, né, enrolou. Aí já tinha aquela opção lá e já podia tirar e isso. Mas, por exemplo, o feijão era uma coisa, né, que por ser trabalhosa, sempre, eu lembro até da minha mãe sempre congelou, né? Então a gente congelava, fazia lá e congelava em porçõezinhas, depois só temperar. Agora vamos lá, bebês na introdução alimentar, podem comer feijão? Sim, podem comer feijão. Só o caldo? Não, podem comer o caroço também, tá? Então vocês podem ir lá, vocês pegam, mães, pega o feijão, as leguminosas, né? Feijão grande bico, lentilha, ervilha, e deixa de molho, faz de noite, deixa a noite de molho, no dia seguinte você despreza a água, porque a água tem muito fitato, e a gente assim consegue diminuir esses fitatos, que são os antinutrientes, que eles, na mesma refeição, eles bloqueiam os outros nutrientes serem absorvidos. Então, às vezes, até da nossa avó, né? A nossa avó botava lá o feijão para cozinhar, achando que era só para cozinhar mais rápido. Também cozinha mais rápido, né? Cozinha bem mais rápido. Mas também diminui a quantidade de fitato que tem no feijão, nas leguminosas. Então, despreza aquilo ali, pode botar para o bebê, e bebê sim, evoluindo, pode comer. Feijão. Sempre faço remolho. O remolho sempre é muito importante, é muito importante. É um motivo também. Gases. Evitar gases. É um dos motivos também que eu faço o feijão de rudá separado, porque minha mãe tem essa coisa de, o feijão fica muito mole, aí não quer fazer o remolho. Aí eu faço do dele. Tem que fazer separado de qualquer jeito. Pois é. Aqui tem muito feijão enlatado, né? Muita coisa enlatada. Assim, eles não têm o hábito de comer feijão igual a gente. Aí agora já tem pouco tempo que já tá tendo feijão mesmo. Eu falei, enlatado nem come. Nem come. Mas o feijão, mas às vezes eu também congelo arroz. Quando eu congelo arroz, não é nem congelar, eu deixo uma porção para o dia seguinte, né? Que na geladeira pode. Sim, mas sim. Eu não consigo, eu tenho uma coisa assim, sabe, no meu psicológico que trava, que arroz eu tenho que fazer. Tem que fazer na hora. E a combinação arroz com feijão, seu filho gosta? Gosta demais. Se der só arroz com feijão com ele, ele aceita tranquilo. Agora, tem épocas que ele não quer o feijão. Aí tem dia que ele quer o feijão, aí quando eu percebo, eu fico 2, 3 dias sem oferecer, e aí quando eu ofereço novamente, ele aceita. Ou então eu mudo o grande bico, a lentilha, que é que eu uso muito, compro muito lentilha aqui também. Aqui a gente acha também. Também tem lentilha para fazer uma sopa gostosa. Aí eu deixo os grãos bem pouquinhos. Se ficar molinhos, ele não quer. Pois é. Temos que ver a preferência deles, né? E eles as mamães que estão aí na live, seus filhinhos, seus bebês gostam de arroz com feijão? Vocês já ofereceram arroz com feijão? O que vocês acham do arroz com feijão para os bebês? Vamos ver o que elas vão dizer. Isso é tão importante, é uma combinação boa, em que a gente tem quase os nutrientes todo do dia no arroz e feijão, na combinação arroz com feijão. Combinação perfeita, né? E mantém um equilíbrio com a proteína bem temperadinha e a salada. Sim. Mas vamos dizer aí. E quando a gente... Fala. Quando eu coloco a comida do Rudá na mesa, aí a primeira coisa que ele faz, ele pega logo o arroz. Tô percebendo um amor gigante por arroz aqui. O meu já não gosta muito de arroz. Aí eu pego e faço integral para equilibrar. Quer comer arroz, vai comer arroz integral. O meu já não liga para arroz. O meu, quando eu boto o prato dele, ele vai olhar o meu, ver se o meu... Tá igual. Se eu tô colocando alguma coisa, minha mãe tá me fazendo comer isso.
Ah, muito bem, macarrão. Pronto, muito bem. Congelo o arroz. Congelo o arroz, eu também congelo arroz. Congelo o arroz. E aonde, vamos lá falar de utensílios, de aonde congelar. Aonde congelar. Onde vocês congelam o arroz? No plástico, nos saquinhos, no vidro? Aonde vocês congelam os alimentos? Enquanto as mamães não respondem aí, eu vou falar aqui por mim. Tá. Eu tenho uns potinhos aqui que é BPA Free, né? Uhum. E uso os saquinhos também, aqueles saquinhos para alimentos. Uso muito aqui também, até para ter espaço também no congelador, porque aqui é grande, mas não cabe, né? Se for vasilha, toma mais espaço. Aí no saquinho, a quantidade que eu guardo para ele, aí super combina aqui. Pois é. Eu guardo também. Eu comprei umas embalagens, uns vidros, né? Vidros pequenos. E para as mamães que vão congelar nos vidros, né? Não pode na vasilha. O vidro ele tem que ter um espaço, ele não podemos encher de alimento até o final. Então tem que deixar um espaço e pode fechar bem, porque não vai quebrar. Pronto. As vasilhas, vocês têm que observar se elas são sem BPA, que é o bisfenol A. Porque o que acontece nesse bisfenol? Nessa vasilha plástica, né? Ela, tanto no calor como no frio, ela solta esse bisfenol e vai para o bebê ou vai para a gente e faz muito mal à saúde, tá? Muito mal. Tem estudos relacionados a câncer com esse bisfenol. Eu estava vendo um livro, A Epidemia do Plástico, né, que fala sobre essas doenças que vão derivadas disso também, né? Então, observar no congelamento se o lugar que você quer, o pote que você quer, a vasilha que você quer congelar é livre de bisfenol, tá? Porque quando a gente bota lá o alimento tanto quente ou mesmo quando vai para um congelador frio, libera essa substância. Pode falar. Eu sempre, quando eu vou comprar, né, os potinhos, eu sempre tô observando se é BPA free. E teve eu não lembro se foi em 2010, que a Anvisa até falou sobre isso, sobre como armazenar como fazer o congelamento, né, da forma correta para poder conservar melhor os alimentos, evitar a proliferação, né, das bactérias. E também para as mamães que estão iniciando a introdução alimentar e que vai aderir à papinha, né, que é o amassado, podem também congelar nas cubas de gelo, que tem umas que vem até com as tampinhas. Vem separada. Tem uma que já é própria, que já vem própria para isso. Quando eu iniciei a introdução alimentar de Rudá, eu já estava procurando, mas por aqui, pelo bairro, eu não encontrei. Aí, como eu não estava congelando, tranquilo. Mas eu já encontrei outras, aí não uso mais as cubas. Mas as cubinhas você pode formar cubinhos de gelo, né? É interessante, depois você leva lá. Cada mãe vai se adaptar à sua realidade, né? Se eu tenho freezer grande, se eu tenho freezer pequeno, se eu posso comprar tudo de vidro, ou se na minha cidade não há, ou saquinho, porque eu não tenho muito espaço, porque é mais prático. E os saquinhos também, quem for utilizar os saquinhos, retirar também o ar. Para não gerar, né, não criar o gelo e aí deixar o alimento com excesso de água. É isso mesmo. E uma outra coisa é o tempo, né? Cozinhamos os legumes, as verduras, a carninha. E quanto tempo a gente pode deixar fora antes de guardar na geladeira ou congelar direto? Vocês sabem? Vamos ver o que elas vão dizer que é com o tempo que a gente deixa do lado de fora. Também é importante. Enquanto elas respondem aí, eu, como tenho muita resistência, tinha muita, né? Tô quebrando isso, mas tinha muita resistência com o congelamento.
Então, eu sempre faço tudo para 15 dias. Eu não gosto desse negócio de ficar congelando 1 mês, 3 meses, né? Tem alimentos que podem 3 meses. É 3 meses, 2 meses. Para mim, o máximo é 15 dias. Para mim, passou disso, eu já fico com coisas na cabeça que não vai servir. Então, eu sempre me programo de 15 em 15 para estar fazendo as coisas que os alimentos congelam. E também uma outra questão de armazenar muito tempo, você vai ter que ter muito espaço. Você vai ter que ter muito espaço. Não é? Você vai ter que ter muito espaço para congelar muito tempo. Então, só quem tem mesmo... Você botar 2, 3 meses e muitos alimentos, só quem tem muito espaço. Eu evito ao máximo, né? O que eu puder fazer, eu vou fazendo. E uma outra coisa é descongelar. Como vamos descongelar isso? E a gente não terminou, não, a gente não respondeu enquanto elas falavam. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, cozinhamos, passamos para o recipiente e depois deixamos só esfriar só um pouquinho e já podemos botar na geladeira, sim, tá bom? Porque eu já vi mães que às vezes deixando de um tempo para outro, e para outro, e o dia todo lá em cima, e não. Aí tá havendo proliferação de bactérias, porque já tá ali resfriando, já tá ali lá. Então, cozinhamos, deixamos um pouquinho esfriar, né, que a gente fala arrefecer, e depois já podemos lá congelar. Vou guardar na geladeira. Guardar e na aí é congelado. Guardar na geladeira ou... Guardar na geladeira por 3 dias também eu não gosto muito, não. Eu sempre guardo de um dia para o outro. Porque eu acho que essa ação da gente de estar toda hora abrindo para beber água e fechar, aí eu acho que já está atingindo ali aquele alimento. A temperatura. Ainda mais a quentura, porque aqui é muito quente. Então, o pessoal que mora em local quente, eu sempre falo, a gente não deixa na geladeira não, no máximo um dia. Pois é. Eu também não gosto não, porque no máximo é de um dia para o outro. Tem essa oscilação realmente lá, então de um dia para o outro é o suficiente. É o suficiente. E aí, para poder descongelar? Vamos descongelar. Como a gente descongela? A gente descongela. Primeiro, a gente precisa ser organizada, né? Ter um planejamento. Então, se eu tenho aquilo lá e no dia seguinte surgiu um imprevisto, eu vou ter que sair, como é que eu vou fazer? Eu pego, tiro do congelador, boto na geladeira e depois no dia seguinte eu descongelo em banho-maria. No banho-maria ou até na panela. Eu não sou a favor do micro-ondas. Eu também não sou, não. Pois é, não sou a favor do micro-ondas. Eu vejo muitas pessoas incentivando o uso do micro-ondas, bolinho de canequinha na introdução alimentar. Eu sou totalmente contra. Eu ainda prefiro que use o liquidificador do que para bater, o que for de bater, do que usar micro-ondas para qualquer tipo de refeição, tanto adulto como criança. Porque justamente nesse micro-ondas, ele solta aquelas micro-ondas que vão para o alimento. Então, ainda tem outro agravante, se a embalagem não for correta, ainda está soltando bisfenol para ir. Então, a criança está acabando se contaminando, né? Com esse micro-ondas. Então, a gente pode sim botar na panela, a gente pode fazer um banho-maria, mas nada de micro-ondas. Né? Aí daí comentou, nunca usei micro-ondas. Ainda bem. Porque às vezes a gente pensa a praticidade, mas a praticidade não. A praticidade não, né? Aqui também aqui uma época tivemos micro-ondas, mas era muito antes de Rudá nascer. Eu não tinha ainda essa visão sobre
uma visão negativa sobre o micro-ondas, mas até esquentando o pão, eu achava o gosto assim alterado, mas pela praticidade eu utilizava. E aí depois que eu comecei com algumas pesquisas, e aí junto com o Alex também, que é bem crítico com essas coisas, aí eu comecei a realmente alterar muito o gosto, solta a radiação, né, que fala? Sem a radiação, essas micro-ondas aí. E essas micro-ondas, então, quando daqui pifou, a gente nem quis providenciar outro, deixou ele de canto mesmo. Pois e a gente organiza também, né? Porque tudo é organização. Tudo é organização. Deve ser, né? Porque sem organização a gente não consegue, não vai. Não flui, temos que ter prioridade, se organizar. E é importante quando, por exemplo, no caso de vocês usavam micro-ondas, de repente não se preocupavam, não sei, tanto com a alimentação, mas depois do Rudar, tudo mudou. Tudo melhorou, né? Porque foi pela minha mudança da reeducação alimentar, eu reeduquei minha alimentação, e foi aí que eu consegui engravidar. Depois que eu mudei, melhorei a alimentação. Mas até antes de conseguir isso, foi mais ou menos uns 9 anos só de tentante. Pois é, eu tenho... acompanho, né? Pelo internet, uma nutricionista que ela também não podia engravidar e foi estudar nutrição, porque falou, não, na alimentação que faz diferença, e é mãe de 3 filhos e só trabalha com a fertilidade. Falei, nossa, eu acho lindo. Como uma alimentação, entendeu? Os médicos todos falaram para ela, você nunca vai poder engravidar. Então, ela foi estudar e mãe de 3 filhos e só trabalha com a fertilidade. Olha que lindo. Maravilha, lindo, depois me passa aí para eu acompanhar ela. Fala, ela é ótima, eu falo que é minha musa lá, não é a minha área, mas eu acompanho muito o trabalho dela, porque ela é muito inteligente, é doutora, né? Fez doutorado, fez mestrado aí na área. Vou te passar o contato dela sim. E também tem muitas nutricionistas que só trabalham com tentantes, trabalham com tentantes. Comigo foi da mesma forma, quando eu buscava ajuda médica, passaram tratamentos indevidos, que só retardou ainda mais o meu sonho, né, de ser mãe, e afirmavam que eu não ia conseguir engravidar. E aí, através da minha rotina de exercício, né, comecei a caminhar, fazer algumas coisas, mudei a alimentação completamente, tudo por conta própria. Aí tudo mudou, foi incrível como as coisas foram acontecendo. A alimentação influencia em tudo na vida. Em tudo, exatamente. Tudo. Então, a introdução alimentar, que é o comecinho, começar certo, você criar esse hábito saudável no seu filho, sendo exemplo também, é muito importante que ele vai levar isso para a vida, ele vai levar isso para a vida dele. Né? Quando você chegar na fase escolar, você vai ver a não dificuldade tanta, não a não dificuldade no aprendizado, porque o cérebro dele está nutrido, está recebendo nutrientes. E é isso para a vida toda, um adulto saudável, né? Um adulto saudável, tomando pouca medicação. Porque a gente vê mais as pessoas com mais idade dizendo, eu sempre tomei isso, não morri, sempre comigo isso, não morri. Pronto, mas a quantidade de remédio que você toma, a gente não quer criar sobrevivente, né? É verdade. Adultos saudáveis, não são sobreviventes. É verdade. E hoje em dia tem muitas crianças doentes, muitos jovens doentes, por conta... Às vezes até iniciou uma introdução, é boa, mas aí de 3 anos em diante começou né, com a alimentação inadequada e aí vai passando de ano em ano. Aí quando vê a criança tá obesa, não aguenta dar 2 passos, que não aguenta brincar direito, que cansa. E aí vem os problemas, né? Porque uma criança com problema respiratório, devido à obesidade, também é complicado. Muito, hoje em dia as crianças estão com doenças
que só os adultos tinham, e as crianças agora novas já apresentam essas doenças todas. Crianças com colesterol alto, crianças com obesidade crescendo mais, crescendo muito. Então, devido a isso. E quando tem mães que falam, né, mães, nós precisamos ser os exemplos. Nós precisamos. E se nossos filhos estão... quem tem filho mais velho, né, 5, 6 anos, meu filho só come chocolate, meu filho só come batata frita. Mas ele só come porque o acesso, vocês são o acesso da criança. Eu estive na casa de uma amiga minha, e que ela tinha lá um biscoito de chocolate, o menino comeu, ela falou, ele só gosta disso. Eu falei, só gosta porque você só compra isso. Ele só você compra isso, é o acesso que ele tem. Se a gente não tiver em casa, não estou dizendo que nosso filho não vai comer nunca, mas não pode ser todo dia. Criar pode novos ser hábitos. todo dia. Exatamente. O docinho é bom, o docinho vicia. Não é? Todo dia. Depois, quando a gente, na fase da introdução alimentar, cedo oferece, expõe a criança já a esses doces, eles vão criando vício. E vai virar aquele adulto em que fala, eu não vivo sem um doce, eu sou formiga. Acaba de almoçar e preciso de um docinho. Por quê? Porque já está viciado. Não é? Quem não tem um amigo, não conhece ou não é assim. Eu preciso de um doce. Eu mesma sou assim, acabo de almoçar, eu quero um doce, mas eu já pego uma fruta para poder comer e aí até ajudo o Rudá nisso, porque tem dias que ele não quer certa fruta que tem aqui. Então eu sinto na frente dele, saboreio de um jeito, nem olho para ele. E ele vem, é meu, é meu, diz que é dele. Aí eu, tá bom, é seu mesmo, toma aqui. Pois é. Eu ganhei agora uns dias umas uvas muito docinhas e depois do almoço eu falei, vamos lá, as uvas. A gente pensa que é o docinho, né? Mas a gente tem que substituir, tira isso aí. Para as mães, uma outra estratégia para fugir do docinho depois do almoço é acabar de almoçar, escovar os dentes. Você não vai ter essa vontade do doce depois do almoço. Parei. Acaba de almoçar, vai lá, escova os dentes, você não vai ter essa vontade do doce. O psicológico vai travar logo. Daiana tinha comentado que no trabalho ela trabalhava e aí tinha que esquentar a comida no micro-ondas. Eu também já passei por isso uma fase, não tinha jeito para outra opção para poder esquentar. Porque comer comida fria também. E causa também, né? Tem gente que não tem costume. E aí comer comida fria pode causar também, né? Os incômodos. Não dá saciedade no frio. Imagina aqui, pra gente que é frio. A gente quer uma coisa quentinha, né? Assim, mas se a gente puder evitar, a gente vai evitar. Mas no caso disso, não é comida fria, né? E sobre aproveitando que você falou da uva, qual a sua opinião quanto à uva sem o caroço? Porque eu não dou a Rudá uva sem caroço. Eu só compro se tiver o caroço. Assim, ela, para ter isso, não é o natural, né? O que é o natural? A fruta com alguma modificação, não é o natural. Então, assim, vamos procurar lá, nem que você tenha o trabalho de tirar a uva, né? O que é o natural? O carocinho, a melancia, a gente tem aqui a melancia sem caroço. E tem outras frutas, né, que vão se modificando. Então, o natural é sempre melhor. Eu sempre pergunto. Tá com caroço, só trago se tiver caroço. Primeiro que é até mais doce. Eu não sei que doce é aquele, se é realmente natural da fruta. Porque normalmente é a fruta. Aí tem morango, qual é? Morango, é a uva, qual época que tem a uva aí? Não entendi. Qual é? Tem uva o ano todo? Qual é a época que tem a uva aí? Tem alguma época específica? Ou é o tempo todo? Tem. O tempo todo tem nos mercados, mas nas feirinhas tem as épocas. Então, nas épocas, quando o alimento é o da época, ele é mais docinho, porque ele está propício para aquela época, né?
É, Então na introdução alimentar, ou na época, sempre é bom a gente ver a safra. Qual é a safra de agora? São alimentos, né, com menos possibilidades de agrotóxicos, mais docinhas, mais baratas. são melhores de comprar na época. Uhum. E falando, né, retornando ao tema congelamentos, é, que uma coisa vai puxando outra, né? A gente já falou até de infertilidade, mas tudo é alimentação, É, vai um assunto ligando ao outro. E é. eu acredito muito, estou me policiando cada vez mais para ser exemplo, né, de Judá. E Uhum. ele é uma criança, ele é muito observadora. Então, os adultos têm que estar muito atentos para o que está fazendo ali na frente da criança. E retomando aqui ao congelamento, que eu tinha separado até alguns assuntos para poder falar com alguns alimentos para poder falar para as mães, evitar de congelar, né? Uhum. Maionese, mães, né? Usar para os adultos que estão acompanhando. Maionese, Uhum. molhos, evitar, né? Congelamento de Sim. molho, maionese, leites também. Aí travou um pouquinho. Oi, voltou? Voltou. Tava lendo o comentário. Congelamento também, né, de leites, então altera muito o sabor, altera muito a textura, pode Uhum. sofrer alteração, ficar contaminado, né, por conta do creme de Sim. leite, alguma coisa que vai colocar no molho. E também não é Uhum. indicado, né, para crianças. Estou falando Sim, isso só para sim, os adultos mesmo, né? Tem pessoas que congelam macarrão, aí tá com molho, então o ideal é não congelar. sim. E macarrão é tão rápido de fazer. É. É diferente do feijão. Diferente de variar os legumes. Então, macarrão é rapidinho. Alimentos como banana, só se for para fazer um sorvete, for bater no liquidificador, né? Fazer alguma Uhum. preparação. Agora, Uhum. para Sim. cortar para a criança comer, aí já altera um pouco. Já altera bastante, né? Porque É, se esperar altera muito. congelar vai oxidar, né? Altera mesmo muito. Altera muito. Então, só se for fazer uma preparação, um sorvetinho, uma. Sim. E as mães têm dúvidas sobre o que as mães têm dúvidas sobre o congelamento? Vamos ver se Mamães, vem digam mais aí perguntas. dúvidas. O que vocês querem saber mais? Então, nós falamos, né? Quando der para cozinhar, sempre tem outra qualidade, outro sabor, o que for feito na hora, fresquinho, né? Mas tem dias que não. E também a mãe, que for mais organizada, ela já pode ter congelado, eu tinha, como se fosse uma reserva, né? Um dia que não der, eu já tenho aquela opção, pelo menos meu filho não fica sem comer, né? Eu tirava um dia na semana e cortava, tinha todo o trabalho, mas o dia que não dava, né? Já tinha uma opção. Então é isso. Não Mas seja o todo dia, porque assim, a rotina de um bebê é muito cansativa. muito cansativo. Só E ainda. assim, as mães que vão retornar ao trabalho, o congelamento é a melhor opção. Até se organizar, ter uma Uhum. rotina, ver quem vai cuidar da criança, se vai cozinhar, É, onde é que vai sim, ficar, só para garantir mesmo a alimentação, né, mais adequada, o mais saudável possível. sim, pois é. E priorizar sempre isso, né? Pronto, Dayana. E priorizar uma alimentação saudável, né? Francisco, abaixa isso aí, filho. Priorizar uma alimentação saudável, comida de verdade, arroz, feijão, legumes, frutas. Vamos fugir dos industrializados. Comida de verdade para os bebês. E se quando for preciso, vamos congelar. Quando É, congelarmos
Vamos estar atentas ao lugar do armazenamento, para ser sem bisfenol A. Etiquetar, né, os Etiquetar. saquinhos, saber até quando pode ser utilizado. Você pode anotar também o que está congelando, né? Se você for botar muita coisa, anota na etiqueta o que está congelando. E uma outra coisa, se eu congelo os legumezinhos e dou para a criança comer, descongelei e dou lá, aquele restinho que sobrar, eu não recongelo. Não existe recongelar. Eu pego e desprezo. Vou jogar fora, tá? Nada de recongelar. Isso que ficou o que sobrou no prato é descarte. Que ali já foi mexido. Voltou. Aí com certeza já pode ter uma contaminação cruzada ali. Aí para evitar, descarta. Que sobrou nada de recongelar. Bota para descongelar, né? Isso. Sua pergunta, bota para descongelar. Então, o que eu falei sobre o descongelar? O que a gente pode fazer? Digamos, Daiana, que amanhã você vai sair. Você tem lá legumes lá congelado. Então você pega na geladeira, bota na parte de baixo para ir descongelando. E depois, no dia seguinte, você descongela. Bota na panela ou bota em banho-maria. Falamos sobre a questão do micro-ondas, que não é uma boa opção descongelar a comida do bebê no micro-ondas, porque justamente solta aquelas micro-ondas, não é o ideal, tá? O ideal é descongelar, terminar em banho-maria ou no fogão. Ou tirar à noite, coloca na geladeira. Aí em parte vai descongelar na geladeira. Pela manhã, pode fazer esse processo aí. Ou até o horário da comida, pode estar totalmente descongelado. E para botar para congelar, a gente tinha falado, você não entrou depois, não foi, Dai? Deixa esfriar um pouquinho, depois pode tampar e colocar para o congelador. E a Daiana sempre participa. Daiana é mamãe lá do grupo, do WhatsApp. A Daiana participa da Dança Slave, né? Ela eu não lembro, ela tem uma bebezinha, uma menina? Baby Liz. Liz. É linda, Liz. Esses dias o ranguinho do prato acabou, Liz chorou para poder querer mais. Que bom que ela Aí eu falei, sabe esse tempero aí, compartilha esse tempero aí que eu também quero. É importante temperos, é muito bom temperos. É muito bom ver ele comer com gosto, com prazer, né? Ter vontade de escolher as opções. Liz vai fazer 1 aninho. Fala da Alice. Vai fazer 1 aninho. Que fofa. Então, com 1 aninho é um marco, né? Porque ela agora vai estar apta a comer a comida da família, junto, não sei se vocês já comem junto, em família, à mesa, mas quando o bebê completa 1 ano, isso mês que vem, quando a Liz completar 1 ano, você vai ver que ela vai começar a comer menos quantidade, tá? E é normal. Por quê? Desde quando ela nasceu até agora, ela deve ter triplicado o peso dela. Então, quando ela completa 1 aninho, ela não vai ter o mesmo salto. Então, ela vai gastar menos energia, ela vai comer menos. Então, não fique preocupada, né? Porque ela vai comer menos, mas é normal. Porque às vezes as mães falam assim, meu filho não está comendo. Mas muitas das vezes o filho não está comendo a quantidade que a mãe acha que é. E com 2 anos também acontece isso, porque eu tô percebendo que o Rudá tá reduzindo a quantidade que ele tá comendo. E aí tem dias que come mais, tem dia que come menos, às vezes eu sempre coloco pouco. Aí às vezes eu coloco a mais e ele come tudo. Aí eu falei assim, então vou passar a colocar essa quantidade agora, já que ele tá aceitando. Aí no dia seguinte, quando eu coloco um pratão,
Mas Sobra. ele não quer. Pois é. Aí eu sempre falo, coloca pouco, baixa aí um pouquinho as expectativas, coloca um pouquinho. Qualquer coisa, coloca mais um pouquinho. Mas ter essa frustração e ter reações aí na frente da criança, coloca um pouquinho e deixa eles à vontade aí para poder comer à vontade, né? A quantidade que eles desejam. E você falou uma coisa muito, muito, muito importante, baixar a expectativa. Isso é importante, porque claro que a gente quer ver o nosso filho comendo bem, comendo tudo, mas desconstruir essa ideia de raspar o prato, de comer muito. Então a expectativa, a gente que fica, come mais, come isso, abre a boca. Então é a fase ele vai conhecer, ele vai comer a quantidade que ele aguentar. Então, baixar a expectativa é bem isso mesmo. Baixar a expectativa. Outra coisa que eu queria falar, que tem um pouquinho a ver com o congelamento, é a higienização dos alimentos. Aí, normalmente, vocês fazem a higienização com o hipoclorito, com água sanitária. Sim. Como é que chamam aí em Portugal? Aqui é com hipoclorito e tem também um produto próprio, né? Tem um produto para fazer a higienização. Daí a gente faz assim. E como é que você faz aí? Aqui é para cada litro de água, uma colher da água sanitária. Ou hipoclorito. Aqui a gente tem umas cápsulazinhas ou uns produtos que vendem líquidozinho já no mercado próprio assim para isso. A gente fala do congelamento, daqui a pouco a introdução alimentar é um assunto tão amplo que a gente foge, porque também é importante lembrar, foge, daqui a pouco a gente volta o tema. Foge aqui, volta o tema. É muita coisa. Por isso que muitas mães jogam a toalha, porque não sabe lidar com tantas informações que às vezes antes não tinha nenhuma noção, né, de nada, porque a maternidade já é assim. Ainda mães que não se informam antes sobre alguns assuntos, aí se sentem sobrecarregadas ainda mais, né? Exatamente. Mas a mãe já carrega aquele instinto. Eu sei alimentar o meu filho. Então não busque informação. E chega na hora da introdução alimentar. A criança começa a não comer, aí entra em pânico. Aí é uma sequência de erros, né? Uma colega minha tá agora com o terceiro filho. Aí quando ele começou a introdução alimentar, ela ficou desesperada. Marília, você tá com um bebê pequenininho, mas me ajude. Eu mãe de terceira viagem, não tô sabendo de nada. Deu branco em tudo. Aí eu peguei e falei, pra você ver, cada filho é individual, é único, cada um tem o seu jeitinho. Não adianta fazer comparações, que é desnecessária a comparação. Aí exatamente. Eu mandou um vídeo, ele tem agora acho que ele tá com 1 ano, mas ela enviou um vídeo, eu coloquei até lá no grupo para as meninas assistirem o vídeo. Ele pede a uva inteira. Falei assim, meu Deus do céu, eu não dava. Não dou não, até hoje eu não dou, eu corto. Porque Rudá já tem um histórico de engasgo. Nunca foi nada grave, mas sempre, todo dia ele se engasga. Aí eu tenho muito cuidado com essas frutas assim, que já são conhecidas como risco de engasgo. Sim, por engasgo. E aí ele pega a uva, coloca inteira na boca, come. Aí eu botei lá no grupo das meninas, falei, gente, que desespero de ver esse vídeo. E ele todo autônomo, comendo a uva dele inteira. Pois é. Porque não existe um melhor método, né? Agora existe aquele método que a criança quer ser alimentada, né? Tem criança que quer pegar, tem criança que quer ir na boca. Então observar qual a reação que seu filho. E como é que foi Rudá? Ele quis pegar, foi meio a meio, você que deu? Rudá, ele quis ser alimentado, mas eu sempre deixava um pedaço ou outro próximo. Sempre que eu colocava o alimento, ele não tinha o interesse nenhum.
Então, eu já comecei amassado e sempre dava os pedaços para ele. Aí foi meio a meio, porque quando ele começou a ter interesse lá para os 10, 11 meses, foi que eu comecei a oferecer mais em pedaços. E no início eu nem amassava, não amassava muito não, minha mãe falava, amassa menina, amassa esse feijão aí inteiro, amassa aí. Eu falei, não mãe, a gengiva dele é forte, ele vai amassar. Aí, por conta assim, de alguns incentivos, eu amassava. Mas não fazia fortes, né? E nem os bolinhos, né? Como arroz, feijão, faz assim os bolinhos pro BLW. Sim. Eu não fazia, estava da forma que era mesmo. Aí meio a meio, porque ele não tinha esse interesse. E como eu queria ver meu filho comendo, eu não fiquei esperando ele até um aninho para conhecer. Eu mesmo ia estimulando ele e dando as colheradas. Mas sempre respeitei a vontade dele. E só temos 5 minutinhos. Nosso tempo está acabando. Pois é. Mas tem crianças que querem. Mas tem crianças que querem mesmo pegar e comer. E não aceitam o que vai na boca. Não aceita, é bom, o importante, eu sempre falo, o importante é você oferecer alimentação saudável. Aí você vai decidir se vai ser em pedaços, se vai ser amassado. Quer bater no liquidificador? Faça. Agora, saiba a importância da evolução e vai evoluindo, aumentando a consistência. Vai perder os nutrientes? Vai, mas não desista do saudável, né? Porque eu prego saudável. Agora, o método fica por conta da mãe. Pois é. E do bebê, né? Que o bebê que decide, que é como ele quer. E muitas mães não entendem isso, que o bebê é capaz, sim, de morder, de tirar o pedaço, de pegar e se alimentar. Então, até muitas entenderem isso, aí o bebê já ficou muito tempo, aí vai passando, aí fala, meu bebê não quer comer, não come. Mas, na verdade, é esse olhar sensível para poder, essa observação, né, que tem que ser feita. Pois é. E observar o que a criança quer, né? O que ele quer? Você quer pegar, amanhã vai engasgar, mas ele não vai morder, não entende evolução. Mas quando a gente pensa assim, ele não tem dente, mas os bebês nascem os primeiros dentinhos e eles vão mastigar aqui, na parte da gengiva dele. Então, deixa assim, o bebê é capaz. E, na verdade, já estão ali embaixo da gengiva, né? Só falta rasgar mesmo. Só falta rasgar. Que depois o processo do dente na alimentação é outra. Porque ele está indo muito bem e quando começa a nascer os dentes, eles param totalmente. Te agradeço, viu? Avisando. Tá chegando no nosso horário. Ai, meu Deus. Sempre assim. Deve faltar uns 2 minutinhos. Então, obrigada mais uma vez pela disponibilidade. É um prazer sempre. Próxima quinta tem mais. Então, fiquem atentas aí. Sim. E chamem as amigas que estão passando pela fase da introdução alimentar ou já estão... Vá até na gestação, né? Para já começar a entender o mundo da introdução alimentar. Convidem as suas amigas. Muito importante saber de muitas informações antes, para quando chegar no momento certo, segurar a ansiedade. Tá segura. Tá segura nesse momento, né? É verdade. Então, olha, um beijo. Um beijo para vocês. Obrigada. Aí. Boa noite. Nada. Boa noite para vocês também. Beijo, tchau. Beijo, tchau.